Eu quero falar hoje sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Estive pela manhã no Palácio do Planalto, em que a presidenta, ao falar sobre os 2 milhões de habitação popular que farão parte da fase 3 do Minha Casa Minha Vida, demonstrou quais vão ser os procedimentos e a operacionalização do programa, mas fez um balanço também do programa lançado em 2009. E eu queria ressaltar isso aqui. Disse a presidenta que de 2009 até agora, 4.200.000 casas foram contratadas no Brasil. 4.200.000 casas, senador Garibaldi. Não é pouca casa, é muita casa. E dessas, 2.500.000 já foram entregues, ou seja, já tem famílias morando nessas casas que foram feitas pelo programa Minha Casa Minha Vida. É, sem dúvida, o maior programa habitacional do mundo. A China está fazendo um programa habitacional agora. Com certeza, em números básicos, a China tem um número muito maior do que o Brasil, em números absolutos. Mas, proporcionalmente falando, o programa brasileiro é maior, assim como também é o único programa Bolsa Família, que retirou tantas pessoas da miséria, ou o ProUni, programas que são referência no mundo. Mas o fato é que o Minha Casa Minha Vida é um programa de sucesso. E hoje, ao anunciar os 2 milhões de habitações para a terceira fase, a presidenta falou dos procedimentos, falou de uma faixa a mais de renda, ou seja, nós vamos ter a faixa são 4 faixas agora, de quem ganha até R$ 1.800 vai ter 90% de subsídio, quem ganha R$ 2.350 vai ter cerca de 60%, 50% de subsídio, aí quem ganha R$ 3.600, cerca de 30% de subsídio e R$ 6.500, cerca de 20%, 15% de subsídio. Ou seja, nós vamos ter 4 faixas e mais 2 milhões de moradias. Isso é o governo do PT que fez, isso é o governo do Lula, da presidenta Dilma, que colocou, senhor presidente, à disposição da população um dos programas mais ousados de habitação. Porque esse é um programa, como disse a senadora Vanessa aqui, que além de proporcionar casa às pessoas que precisam, é fundamental para a economia. Porque pensa quanto de telha, de cimento, de tijolo que vai para construir as casas desse programa. A mão de obra que é utilizada, os engenheiros, os operários que são necessários. Então, eu fico muito feliz de ter participado da manhã de hoje, junto com o Movimento Pró Moradia, exatamente do lançamento dos procedimentos para essa terceira fase. E quero fazer um alerta aqui. Eu vim aqui na segunda-feira falar sobre o que significaria um afastamento da presidenta Dilma. E naquela oportunidade eu disse, o impeachment da presidenta Dilma nada tem a ver com combate à corrupção ou com a Operação Lava Jato. Não tem nada a ver com isso. Tanto que estão pedindo o afastamento dela por decretos que ela assinou, dizendo que não tinha base orçamentária. É isso. Então, não se refere à Operação Lava Jato e ao combate à corrupção como querem fazer crer aqueles que defendem o impeachment. Se refere a muito mais, a querer que uma força política que não foi vitoriosa nas eleições assuma com o seu programa o governo brasileiro. E é isso que eu alertava na segunda-feira. E aí eu quero alertar especificamente para o Minha Casa Minha Vida, porque numa entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo, o ex-ministro Moreira Franco, que é presidente da Fundação Ulisses Guimarães do PMDB e que coordena as discussões do partido acerca de um programa possível que o vice-presidente Michel Temer, em assumindo a presidência da República, colocaria em prática, diz o seguinte: já há um consenso que é preciso rever subsídio. Um deles é o uso do FGTS para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. Não dá mais para utilizar o fundo, não dá para fazer graça com o dinheiro dos outros. Esquece-se o ex-ministro Moreira Franco que o FGTS é exatamente um fundo que tem como uma das destinações garantir condições de financiamento à habitação. E o que o governo está fazendo é utilizar parte dele, remunerando o fundo, dando subsídio para aquelas famílias que não teriam condições de pagar um crédito normal no sistema financeiro habitacional. Portanto, se vingar essa proposta aqui, ou se o vice-presidente Michel Temer assumir no lugar da presidenta Dilma, o que nós vamos ter é um desmonte do Minha Casa Minha Vida. Eu já tinha dito aqui que nós íamos ter um desmonte do Bolsa Família, porque
o Moreira Franco falou, inclusive, que ia deixar só 10% da população extremamente pobre para receber o Bolsa Família, e agora eu estou lendo aqui, não são palavras minhas, são palavras dele, dita ao jornal Estado de São Paulo: há um consenso que é preciso rever subsídios. Um deles é o uso do FGTS para financiar o programa Minha Casa Minha Vida. Então, é um segundo programa que corre risco. Por isso, eu queria deixar um alerta aqui, um alerta para a população que sabe da importância desses programas. O que está em jogo com o impeachment não é o combate à corrupção. Esse já está sendo feito. E como eu disse aqui, o procurador Carlos Lima, que não é petista, muito pelo contrário, disse que tem que se reconhecer que foi nos governos do PT que se pôde fazer um enfrentamento maior à corrupção sem intervenção política. O que está em jogo aqui com o impeachment é desmontar o Estado de Direito, é desmontar o direito das pessoas a ter acesso ao mínimo de dignidade possível, como a Minha Casa Minha Vida e como a programas que enfrentam a pobreza. Por isso eu quero deixar registrado, nós não podemos permitir que isso aconteça. E é por isso que reiteradamente nós temos vindo a esta tribuna, a esse plenário, dizer que o impeachment, como está colocado, não é um processo constitucional e legal, é sim um golpe. Obrigada, senhor presidente.